Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. Últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia em 27 de 11 de 2025. O exército russo atacou os flancos de Uliápole na província de Zaporizhia. Russos executaram 5 prisioneiros de guerra também na província de Zaporizhia. E ataque russo contra civis que acontece todas as noites, e muitas vezes, inclusive, à luz do dia. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, a dar um like, compartilhe com as suas redes sociais, é importante, isso fortalece o canal, mais pessoas vão ter acesso à verdade, mais pessoas vão ter acesso a se inscrever no canal, eu conto com vocês. E façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, na província de Zaporizhia, na região da cidade de Uliápole, os ucranianos impediram ontem 16 tentativas russas de avanço, perto de diversos povoados, vou citar alguns deles aqui: Zatushtia, Solotki, Chervone, e também em Priuluk, Varvariuka. Então essas, entre outras, as principais onde tiveram ataques muito intensos. A importância de Uliápole, ali na província de Zaporizhia, ela tem sido muito estratégica, porque ali é uma passagem e ela impede o avanço russo para o oeste, né? Ela também impede e complica com isso. Os russos já tentaram outras vezes, já há 2 anos desde que eles querem cercar Pokrovsk, eles queriam subir por ali, uma tentativa de conectar os avanços russos via Zaporizhia até Donetsk, e dali para Dnipropetrovsk, né? E também os avanços para dentro da própria Zaporizhia, ou seja, eles estão seguros ali em Uliápole. Então ali a defesa sempre foi boa e continua sendo muito boa ali. Mas, na realidade, ontem a Ucrânia foi fazer um reagrupamento das tropas para preservar pessoal, porque eles ficam dispersos, né? Durante os ataques, há movimentos de tropas para se esquivar de tiros, etc., ou para alvejar alvos que estão se aproximando, e o pessoal acaba se dispersando. Então, ontem eles resolveram fazer um reagrupamento dessas forças ucranianas. Mas só que uma das unidades, ela se retirou nesse reagrupamento, que ela tinha que sair da onde ela estava, para ela se retirou de uma maneira caótica, vamos chamar assim, né? Isso expôs dos flancos da Ucrânia, a estrutura operacional nessa área. De repente os russos olharam e viram isso muito rapidamente e não tinha ninguém, né? E aparentemente ninguém preencheu o vazio ali. E os russos, aproveitando-se dessa situação e das difíceis condições climáticas, lá já está muito frio, já está na porta do inverno, está chovendo bastante, e eles atacaram o flanco das forças de defesa da Ucrânia ali em Uliápole. E as tropas russas, eles que já vinham anteriormente tentado chegar aos arredores de Uliápole, quase conseguiram, e agora durante a noite de 27 também, eles por causa disso chegaram próximo aos arredores da cidade, né? E para tentar chegar lá, na realidade eles estavam tentando colocar também forças de infiltração que não conseguiram, foram abortados pelo exército ucraniano, né? A situação, os ucranianos conseguiram rapidamente estabilizar, porque como os russos avançaram rápido também, mas de uma maneira desordenada, sem planejar, a batalhão número 225 do exército ucraniano, ele entrou e expulsou os russos dali, eliminou grande parte deles. Os russos tiveram muitas perdas, a infantaria, eles vieram com infantaria só praticamente, e aí o caos, a Ucrânia estabilizou esse seu reagrupamento e o caos nas formações de batalha desapareceu. E aí os russos tiveram que diminuir o ritmo em direção a Uliápole, mais ou menos como estava anteriormente. E uma nova linha de defesa foi estabelecida, que esse reagrupamento justamente era para melhorar e numa nova linha de defesa dentro ali naquela região de Uliápole. Não é uma retirada. A Ucrânia não estava fazendo uma retirada da cidade. E já no dia 26 de novembro, as forças russas, elas também tentaram chegar
mas ainda naquela posição anterior que a Ucrânia estava, ela impediu isso. Ou seja, todos os dias eles estão tentando. Vocês podem ver pelo número de ataques que eu falei, é uma cidade importante, mas não é tão intenso como, por exemplo, em Constantinivka, lá em Donetsk, como na própria Pokrovsk, né? E entre outras cidades. Tiveram ontem, foi um dos picos contra Oliápole, de 16 ataques, 16 investidas, né? E a Ucrânia, então, optou, manteve a cidade de Oliápole, e os russos, então, com uma pequena força que eles tentaram conquistar algumas posições, eles acabaram tendo perdas, desistiram, e os sobreviventes tiveram que recuar dessas novas posições em Oliápole. Mas ali vão continuar combates, porque Oliápole é justamente um entroncamento muito importante para futuros avanços da Rússia, tanto na região para o leste da Ucrânia, ali em Donetsk, como para Dnipropetrovsk e para dentro também da própria Zaporizhia. Mas enquanto isso, os russos continuam cometendo seus crimes de guerra. Ontem eles eliminaram 5 prisioneiros de guerra na região de Zaporizhia, né? Pelo menos 5, talvez haja mais, mas o que foi comprovado até agora pelo exército ucraniano são 5. Eles foram executados por soldados russos na região de Zaporizhia, ali, inclusive próximo a Oliápole. Eu acredito que nessa confusão de retirada, de reagrupamento, não é retirada, num reagrupamento caótico, que ela saiu da sua posição para uma outra posição de maneira caótica, esses soldados ficaram para trás. E aí os russos chegaram, renderam eles, desarmaram eles, colocaram eles deitados de costa no chão novamente, como aconteceu em Pokrovsk recentemente, há umas 2 semanas atrás, e de uma maneira cruel, assassina, sangue frio, como bons discípulos do demônio maior e comandante em chefe da ditadura russa, eles fuzilaram simplesmente com suas armas automáticas, descarregaram nas costas dos soldados ucranianos. Covardes, põem eles deitados e atiram pelas costas. A covardia russa é na cultura russa desde a fundação do Estado russo, que assim continua, um país de traidores. Enquanto isso, pelo menos mortos e feridos aconteceram ontem também nos ataques terroristas russos contra a população civil ucraniana. Na região de Kherson, 2 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e 13 ficaram feridas. Foi um ataque de drones e de mísseis, como eles fazem todos os dias. Também, isso aqui aconteceu ontem, nas últimas 24 horas de ontem, né? E os russos também em Kherson atingiram 3 prédios de apartamentos e 26 casas em cidades e vilarejos da região. Na região de Donetsk foi morto um civil na localidade de Druskivka e 4 ficaram feridos na região também. E na região sul de Zaporizhia, uma mulher ficou ferida, segundo relatos também das autoridades locais. E na região de Sumy, um homem de 53 anos foi morto e um homem de 37 anos ficou ferido em consequência dos ataques de drones ali naquela região. Eles realizaram ali cerca de 40 ataques contra 21 localidades nas últimas 24 horas, segundo informações do governador de Sumy. Na região de Kharkiv, 2 pessoas ficaram feridas, reportou também o governador da província de Kharkiv. Na região de Dnipropetrovsk, as autoridades regionais relataram ataques com drones durante a noite, que deixaram 3 pessoas feridas, ou seja, é o terrorismo russo incomodando um povo pacífico, não deixando ao cidadão comum descansar na hora sagrada da noite em que as pessoas dormem, fazendo com que eles sempre se preocupem e tenham pesadelos. Quando será o próximo ataque? Será que a minha casa, será que o meu apartamento será atingido? E fatalmente, sempre algumas casas, alguns prédios são atingidos, trazendo desespero, trazendo dor, em consequência das mortes e dos ferimentos. Esse é o ditador da Rússia que não quer acabar com a guerra, mas quer eliminar a Ucrânia e seus habitantes. É isso que ele pretende e por isso ele não quer a paz.
Ele não age em nome da paz, ele quer impor a Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, que não é uma igreja de paz. É uma igreja que seus padres, por baixo da batina, usam pistolas e são agentes da KGB. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. É muito importante, vocês fortalecem o canal assim e compartilhem. Indiquem os vídeos, recomendem os vídeos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.